Em primeiro lugar, eu falei semana passada que uma igreja notável tem características. E a primeira característica dessa igreja é uma igreja que tem uma fé firme em Jesus, uma esperança eterna. Lá no versículo de número 3. Em segundo lugar, eu falei também que uma igreja notável é uma igreja que foi impactada pelo poder da palavra, que está no versículo de número 5, e o mover do Espírito Santo. Eu também falei semana passada que uma igreja notável, em terceiro lugar, é uma igreja que tem Cristo como modelo a ser seguido, que está no versículo de número 6. E terminei falando, em quarto lugar, que uma igreja notável é uma igreja que, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, ela nunca deixa a sua alegria ser roubada, que está no versículo 6, que diz: olha, em grande tribulação vocês receberam a palavra da fé. Está lá no versículo número 6, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo. Então nós terminamos aí, falando sobre esses 4 pontos. E hoje, eu quero então terminar a mensagem que a gente começou, perguntando para você, o que você extraiu da mensagem de semana passada? Porque Deus tem mais para falar com você. Não quero tomar o seu tempo, eu quero contribuir com você nessa noite, para que você saia daqui, em nome de Jesus, como uma igreja notável. Nós já oramos, o Senhor está no controle, você que nos vê pelo YouTube, que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, seja bem-vindo no nosso meio também, Deus te abençoe em nome de Jesus. Rua Rosa Branca, número 32, bairro Bom Jardim, Ipatinga. Amém? Então, essa igreja é uma igreja modelo, um exemplo a ser seguido. Essa igreja notável, ela era notável porque ela era um modelo a ser seguido. Olha o versículo, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 7. Olha o que diz. Capítulo 1, versículo 7. De sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Sobre tudo que nós falamos lá, e que eu reprisei de forma rápida, eu quero falar também da igreja notável, porque ela é um modelo. A igreja precisa ser um modelo. Uma igreja notável é uma igreja que as pessoas querem imitar, que as pessoas querem copiar, as pessoas querem ser igual. E eu não estou falando da fachada de um templo novo, eu estou falando igual você. As pessoas terão que olhar para você e dizer assim: rapaz, eu quero ser um crente como aquele homem e aquela mulher. Porque o texto diz que eles eram tão notáveis que o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha o que o apóstolo Paulo diz aí em 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo fala que eles eram tão notáveis, mas tão notáveis, que as igrejas olhavam para eles. Olha só, Macedônia e Acaia, eles estão olhando para vocês, vocês são diferentes. Por quê? Por tudo que nós falamos semana passada até aqui. Mas o que uma igreja modelo tem que ter? Em primeiro lugar, o que eles tinham de diferente? Repita comigo: eles viviam o que pregavam. A fé dessa igreja era operante, era um testemunho vivo. Se nós queremos ser uma igreja modelo, nós precisamos viver o que nós pregamos, porque a nossa vivência, a nossa vida fala mais do que palavras. Tem um ditado por aí que diz o seguinte: palavras convencem, mas exemplos arrastam multidões. Dizem que Gandhi falou certa vez: olha, eu amo Cristo, mas é difícil olhar para esses crentes aí e amá-los do jeito que eles estão vivendo. A grande questão da nossa vida é que nós precisamos entender que viver o Evangelho não é só falar, é atitude. E uma igreja notável, uma igreja modelo, como está no versículo 7, e hoje a gente vai partir a partir do versículo 7. Pega a sua Bíblia aí, deixa aberta a partir do versículo 7. Vamos ler junto? Segundo fostes instruído. Opa, o vento aqui, Luciano, tirou no lugar, está vendo? Aquele vento terrível. Versículo 7. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa
necessidade de acrescentar coisa alguma. Eu quero que você não feche sua Bíblia, porque hoje eu vou fazer diferente. Nós vamos ler ponto a ponto e vamos conversando sobre isso. O apóstolo Paulo, ele fala que o exemplo desta igreja, do versículo 7, que era um modelo, que é uma igreja notável, ele começa a falar no versículo 8, que o exemplo deles era tão forte, que quase que nem precisava falar, porque todo mundo conhecia a igreja de Macedônia, Acaia, todo mundo conhecia a igreja dos Tessalônicos, todo mundo conhecia uma igreja que dava testemunho. Não é como hoje assim, é crente e não paga ninguém, é crente e namorador, não para com ninguém, é crente e namoradora, e é crente, é caloteiro. Não havia isso, é crente, são os Tessalônicos, eles estão impactando o mundo, eles estão fazendo a diferença, e é crente. Nossa, meu Deus, deu um rombo tremendo, roubou isso. Infelizmente, hoje em dia a gente ouve muito isso, a gente vê gente por aí fazendo um desserviço para o Evangelho, mas batendo no peito que é crente. Um dia eu estava em um determinado lugar, entrando dentro do carro, naquela época eu não tinha carro, então havia um pessoal que fazia serviço de lotação para Manhuaçu, e eu entrei no carro, havia uma jovem no banco da frente. Quando eu entrei, ela começou a contar as suas vantagens de namorada, de noite e de bebedeira, e que ficou com tantos e tantos e tantos e tantos, e ela não percebeu que eu estava sentado atrás, e ela tocava, cantava e ministrava na igreja, não na nossa, mas nós também tínhamos pegou do Satã, vou falar dos outros, vou falar da nossa. Mas ela contando para o motorista, aquela coisa toda, e logo depois o motorista se converteu e foi para a nossa igreja, mas nessa época ele ainda não era convertido. E aí, de repente, o motorista falou: pastor, você vai ficar onde? Ela olhou para trás, irmão, abaixou a cabeça, sabe, como se... E aí ela andou um pouquinho, assim, de cabeça abaixo, como que vergonhada. Depois ela soltou tudo: é isso mesmo que eu estava fazendo. Sabe, a gente não precisa desse tipo de gente que faz um desserviço para o Evangelho. A gente precisa ser uma igreja notável. A gente tem erro, tem falha, temos, mas as qualidades precisam superar isso. A gente precisa de uma igreja que as pessoas olhem para nós e vejam uma igreja notável, como Paulo está dizendo: olha, todo mundo fala sobre os Tessalonicenses, todo mundo fala sobre vocês. Quando eu chego para pregar, as pessoas já conhecem, já sabem de vocês. Ou seja, estava meio caminho mandado para os apóstolos pregar, porque o testemunho daquela igreja era o testemunho de uma igreja notável. As pessoas olhavam para aquela igreja e diziam: esta é uma igreja notável. Eu louvo a Deus porque em Caputira, em tempo de política, parece que o diabo corre de lá, irmão. Eu acho que nem ele fica, que eu nunca vi, parece um inferno aquele negócio. Mas eu lembro a Deus porque um dia estava um inferno na cidade, uma política doida, um troço terrível. Pararam dois cabeçudos de um partido num pote, em frente a um pote que tem na nossa igreja assim, e começaram a falar o seguinte: a gente tem que vir nessa igreja aqui, ó, tem muita gente aqui, tem muito voto, a gente conhece muita gente aqui, vamos entrar e tal. E aí a Rosângela, que morava com a Valeri, lá na frente ouviu eles falando assim, ela estava no alpendre, coladinho, ouviu falando assim, um outro falando: vem não, cara. Vem não, porque o pastor aqui, a gente conhece ele, é tranquilo, e essa igreja aqui não se mistura com isso não. Vem não. Sabe como é gostoso ouvir isso? Alguém dizendo que nós não queremos contenda, não queremos discórdia. Como é gostoso a gente sair pela cidade e alguém dizendo assim: você é parte da igreja metodista? Poxa, aquela igreja é bacana. Eles sabem que tem defeitos, nós sabemos que temos falhas, nós sabemos que às vezes a gente fala o que não deveria falar, nós sabemos que às vezes a gente peca quando a gente fica irado, mas a questão moral, irmão, ela não pode ter falha. A gente precisa ser moralmente alguém que fala com a nossa moral, que fala com a nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, que uma igreja notável é aquele tipo de igreja que vive o que prega, que vive o que a Bíblia diz. É uma igreja que moralmente está buscando viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Essa precisa ser a nossa igreja, isso precisa ser nosso. E pastor, por que o senhor está falando isso para nós? Porque a Bíblia está falando, porque Deus colocou essa palavra no meu coração, e isso também diz respeito a mim, porque quantos pastores mau caráter tem por aí, a gente ouve falar, fazendo tanta coisa bagunçada, tanta coisa complicada. Então
eu preciso não só falar, mas viver esse evangelho. E assim viver a igreja, porque essa é uma igreja notável. Uma igreja notável não é uma igreja que opera maravilhas, milagres, sinais. Não é uma igreja que o pessoal pode dizer: eu tenho 1 milhão na conta. Não é uma igreja que diz assim: eu tenho tantos instrumentistas, tantos. Tudo isso é muito bom, mas se tudo isso for jogado por terra com mau testemunho, ela não se torna uma igreja notável. Uma igreja notável, uma igreja onde a gente vai poder dizer para as pessoas: olha, eu estou aqui, as pessoas vão olhar para nós assim, é falho, é limitado, mas tem caráter, tem humildade, tem honra, tem princípios. É alguém que está tentando, pelo menos está tentando viver o que ele crê, o que ele prega. Essa é uma igreja notável, essa é uma igreja modelo, porque Tiago vai dizer no capítulo 1, no versículo 22: tornai-vos, pois, participantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias eles vão chegar e dizer assim: nós expulsamos demônios, falamos novas línguas, operamos milagres, fizemos maravilhas. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, que eu não te conheço, porque moralmente vocês não fizeram mais nada, porque vocês não foram uma igreja notável. Os sinais estavam lá, não era por causa do pastor, é porque haviam pessoas moralmente íntegras e crentes. Então os sinais vão acontecer também. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É essa igreja que nós precisamos ser, não uma igreja de escândalos. E eu não estou dizendo isso porque a gente tem algumas questões, né, irmãos, que mexem com a gente, como política, como futebol, e algumas outras coisas que deixam a gente meio, às vezes, atordoado. E que talvez tem hora que a gente até tem uns que até esquece que é crente quando vai falar de futebol, por exemplo. Esquece, começa a brigar. Ou quando vai falar de política, começa uma brigaiada louca. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Entenda que você está representando o reino. Se alguém discordou de você, e moralmente ele tem razão em alguma coisa, é uma escolha dele, a única coisa que você e eu precisamos fazer é orar e não brigar. A única coisa que você precisamos fazer é dar bom testemunho, porque o mundo lá fora está olhando para nós e espera ver em nós uma nuvem de grande testemunho para a glória de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Essa é uma igreja notável. Às vezes a gente tem confundido, a gente acha que é uma igreja notável. Quando eu falo de construção aqui, não é para ter tempo belo, irmão, para ficar mostrando para todo mundo, não. Eu estou dizendo que a gente pode chegar lá. A gente tem condição de construir, a gente tem condição de ter instrumentos melhores, a gente tem condição de ter aqui, quem sabe, um complexo depois para ensinar, para ter dentista, para ter isso. Esse é o sonho, para fazer ação social. A gente tem condição para tudo isso, e Deus nos abençoa. Você tem condição para ter carro melhor, casa melhor, tudo isso, Deus vai abençoar o seu trabalho. Mas nada disso vai valer se eu e você formos mau caráter, se eu e você dermos maus testemunhos, se eu e você não vivemos uma vida íntegra, se eu e você fomos crentes aqui hoje, mas fomos baladeiros lá fora. As pessoas estão nos olhando. Olha, gente, percebe Judas? Judas vendeu Jesus e parecia que estava tudo muito legal, até o remorso entrar no coração dele. Aí ele foi lá naqueles que induziu ele a pecar, que foi os sacerdotes, aqueles que estavam lá contra Jesus. E aí ele chegou e jogou a moeda, as 30 moedas de prata. Toma aí, não quero mais isso. Aí, o que o sacerdote fala? Tadinho, ô Senhor, perdoa ele, perdoa o Judas, tadinho. Sabe o que disseram? Que temos nós contigo? Já te pagamos, não temos nada com você não. O problema é seu agora. E o cara foi se faltar. Essa é a tática do diabo. Quando a gente não honra a Deus, ele vai colocar muitas coisas na sua mão, mas quando tudo estourar, ele vai ser o primeiro a dizer: bem feito. Ele vai ser o primeiro a dizer: não tem mais nada com você, o problema é seu. A gente precisa honrar a Deus, irmãos. O texto diz claramente que Paulo diz: olha, por onde eu passo, ouço falar de vocês. E já é meio caminho aberto. Uma igreja que faz a diferença, uma igreja notável, notável no seu estilo de vida. Diga estilo de vida. A segunda lição que eu quero deixar para você nessa noite é que, como diz o versículo 7, é uma igreja modelo, exemplo. Por quê? Porque era uma igreja que vivia o que pregava, uma igreja notável. Mas em segundo lugar, essa é uma igreja totalmente convertida ao Senhor Jesus. Eles haviam abandonado de verdade a sua velha vida. Era uma igreja convertida. Olha o que diz o versículo de número 9:
Vamos olhar para o versículo de número 9. Leia para mim alguém bem alto o versículo de número 9. Leia para mim aí. Alguém bem forte. Amém? Vamos lá? Estou no 3, todo mundo junto. 1, 2, 3. Vocês mesmos nos tornando a nós, proclamam em redenção dele nosso exército no nosso meio, e como deixando os ídolos, os converteis a Deus, para servirem Deus vivo e verdadeiro. Olha só, ele já era um modelo exemplo. Quando os apóstolos pregaram, eles diziam assim: nós já ouvimos, estamos vendo o que está acontecendo. Porque se converteram a quem? Ao Deus verdadeiro, largaram os ídolos. Se converteram ao Deus verdadeiro, para servir o Deus verdadeiro. Esta é uma igreja notável. Esta é uma igreja modelo, que não fica cocheando entre dois pensamentos. E você acha que ídolo é só uma estátua? Não, ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Pode ser seu trabalho, pode ser seu casamento, pode ser sua casa, ou pode ser a sua própria vaidade, pode ser o seu dinheiro, pode ser qualquer outra coisa que você pensa que é bom, mas que está em primeiro lugar e não Deus no seu coração. O texto bíblico está dizendo que eles se tornaram uma igreja notável, uma igreja que enchia os olhos, porque as pessoas olhavam e diziam: uau, verdadeiramente eles converteram e servem ao Deus Todo-Poderoso. Exatamente isso que o mundo quer ver, uma igreja verdadeiramente convertida, uma igreja verdadeiramente que busca a santidade, uma igreja que largou as suas idolatrias. Sabe o que é difícil de muitos crentes hoje? Que as pessoas são mais idólatras dentro das igrejas evangélicas que fora, irmão. Cheia de mandingazinhas, cheia de um monte de coisa. No outro lado vai dizer assim: eu sou crente. Irmão, o nosso tempo de crente não vai resolver nada se não tiver caráter, se não tiver unidade, se não tiver mudança de vida, se não tiver aliança, se não tiver de fato compromisso com Deus. O compromisso com Deus honra o seu tempo de crente, seja 500 anos ou seja 1 ano. Vai honrar o meu e o seu compromisso. Por isso, uma igreja notável é uma igreja que de fato se converteu. Não é igreja que fica cocheando entre dois pensamentos. Hoje está com Cristo, amanhã não está. Ou qualquer coisinha. Sabe como a gente conhece um não convertido? Qualquer coisinha que essa igreja vai embora. Porque quando eu me converti, não diz mais respeito aos meus ídolos, mas diz respeito a Deus. E quando eu fico caçando alguma coisinha para montar, para sair, é porque os meus ídolos, o ídolo do meu eu, ainda está gritando dentro de mim. Eu não me converti a Cristo, eu me converti a mim mesmo. E esse é o grande problema. Quando eu converto a mim mesmo, eu quero que todo mundo me agrade. E quando não me agradar, a primeira coisa que eu faço é sair da igreja. Aí eu vou dar problema na outra. Aí eu vou ficar só soltando lugar. Porque eu não me converti a Cristo, eu converti a mim mesmo. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês se converteram de fato a Deus. Uma igreja notável é uma igreja convertida ao Senhor. Uma igreja notável é uma igreja que não está mais convertida ao seu próprio eu, às suas próprias vontades, mas diz como Paulo diz em Gálatas 2:20: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu já estou crucificado com Ele. Esta é a igreja notável que Cristo quer. Uma igreja convertida, uma igreja que corre para os braços do Pai, uma igreja que resolve os seus problemas de joelho, uma igreja que resolve as suas mazelas aos pés do Pai, dizendo: Senhor, eu não quero ser mais cultuar o meu eu, o ídolo do meu eu, mas toda a glória, toda a honra é do Senhor, porque eu me converti ao Senhor. Olha, gente, nós convertemos a um Deus que ressuscitou o seu Filho ao terceiro dia com poder e glória. Nós convertemos a um Deus que venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado. Sabe, a maior luta nossa é contra nós mesmos. Tem dia que a gente fica aí querendo botar a culpa no diabo, e ele está lá no inferno olhando um para o outro, dizendo assim: não estamos nesse negócio não, é ele mesmo que está fazendo isso. Por quê? Porque às vezes a gente converte, mas a gente converte as nossas próprias conveniências. A gente quer moldar tudo do nosso jeito, da nossa forma, e se alguma coisa, por exemplo, não sair como a gente quer, a gente vai ficar bravo, a gente vai ficar nervoso, a gente vai querer fazer um monte de coisa. Isso é que nós convertemos a nós mesmos. Nós somos cultuando o nosso próprio ídolo. E o apóstolo Paulo diz: vocês se converteram de verdade ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso.
Porque qual que era a grande briga do apóstolo Paulo? Com um monte de sacerdote, com um monte de escriba, com um monte de fariseu, que batiam no peito, dizerem serem guardiões da lei judaica, assim como o próprio apóstolo Paulo foi antes, mas o apóstolo Paulo e aqueles homens eram guardião dos seus próprios eu. Eram os fariseus que Jesus dizia: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não era isso que Jesus dizia para os fariseus? Homens que diziam ser filhos do Deus vivo, mas eram convertidos a si mesmo, a idolatria do seu eu, jogavam o jugo nos outros, mas ele mesmo não fazia. Então, uma igreja notável é uma igreja que antes de falar, ela faz, ela aponta caminho, ela aponta direção. Antes de falar de perdão, nós perdoamos. Antes de falar de amor, nós amamos. Antes de falar de dízimo, nós vamos fazer. Antes de falar de evangelismo, os outros nós vamos evangelizar. Essa é a igreja notável, que se converteu ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Diga: o ídolo do meu eu não tem poder sobre mim, porque eu sou uma igreja notável, convertida ao Senhor. Porque a gente olha para esses ídolos e a gente acha que é simplesmente o ídolo por ser ídolo de ouro e prata. Sim, mas também do nosso eu. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Terceiro e último lugar, e eu termino aqui nessa noite. Uma igreja modelo, uma igreja notável, é uma igreja que tem a certeza da vida eterna. É a igreja que aguarda a volta de Jesus. Diga: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Joga o versículo 10 para mim aí, por favor. Versículo número 10. Vamos ver no 3, que diz o versículo número 10? Amém? Versículo número 10 no 3. 1, 2, 3. Para os céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Sabe o que é uma igreja notável? É uma igreja que tem esperança naquele que é único, naquele que venceu. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ó, todo mundo já fala de vocês, todo mundo na Carne Macedônia conhece vocês, e todo mundo percebe que vocês aguardam a volta do Filho de Deus. Irmão, será que nós mesmos acreditamos que Cristo vai voltar? Porque tem dia que eu vejo alguns crentes que parece que não acreditam, que continuam vivendo como se não fosse. E olha o que diz no final ali, para nos livrar de que? Da ira vindoura. Essa ira vindoura não é só para o ímpio que está lá fora, não, é para o ímpio que está dentro da igreja. É para o ímpio que não se converteu, está dentro da igreja, mas não se converteu. Sabe, irmão, eu quero dizer algo para você. A nossa esperança precisa ser a esperança da volta de Cristo, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja, de tal forma que até os mortos vão ressuscitar o mar, a terra, vai ter que dar os seus mortos, porque Ele é Deus. E aí eu termino nessa noite dizendo para você: em quem você está esperando? Um homem? Você vai se decepcionar. Em quem você está esperando? O seu dinheiro? Pode ser que a inflação coma o seu dinheiro. Em quem você está esperando? Na sua saúde? Pode ser que você não tenha saúde como você quer. Em quem você está esperando? Em mim? Muito falha a sua esperança. Eu fui orar com minha irmã em Caputira, e eu estava orando por ela, e orei, e ela falou: pastor, ora mais forte por mim, porque eu confio na sua oração. Eu falei: então não vou orar, porque claramente ela estava dizendo que confiava em mim. Eu disse: não está dando certo, irmão, vai ter errado. Não vai ter jeito, irmão, você está confiando na pessoa errada. Você está confiando num comedor de angu que vai morrer. Por que o senhor não diz amém? Por que o senhor não confirma? Não, pastor, porque eu confio na sua oração. Ou seja, ela não tinha fé. Irmão, a nossa confiança tem que estar exclusivamente em Jesus, Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Esta é uma igreja notável. A nossa confiança não tem que estar no dinheiro do banco, não tem que estar no irmão, na irmã, não tem que estar nos dons, não tem que estar nos talentos. A nossa confiança não tem que estar na nossa sabedoria humana. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Ah, pastor, está indo embora. Um dia o irmão que tocava lá na igreja falou assim: vou sair da igreja. O povo ficou tudo desesperado. E eu falei: gente, tinha 4, eu orei, chegou essa multidão, eu vou ficar desesperado porque um está indo embora? Irmão, não queria não, mas vai com Deus, filho, não pode segurar não.
brotou Alex, brotou Ica, brotou, como é que chama lá o primo do Alex? Esse agora? Tiago. Quando eu vi, irmão, eu tinha um instrumentista. Quando ele achou que ele dominava tudo e foi embora, eu tinha 5. Porque eu confio em Deus, velho. O Deus que enviou 1, envia 10, envia 30, envia 50, envia 60. Agora o pastor não vai poder corrigir porque vai embora? Vai com Deus. Porque a confiança está no Senhor que nos chamou. A confiança está no Senhor que quer a obra perfeita, que quer a obra dele andando com integridade, com honra. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a chamada de Deus para nós. Então, uma igreja notável é uma igreja que confia, que tem certeza da vida eterna, confia exclusivamente no Senhor e na sua volta. Então, irmão, pare de confiar em homens, pare de confiar em pessoas e faça como diz Mateus 6 da igreja: buscar primeiro o reino de Deus, a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode ser essa igreja notável. Nós somos essa igreja notável. Fomos chamados para ser essa igreja. Quem crê, diga amém? Amém. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quantos entendeu, diga amém? Amém. Talvez pode ser uma palavra dura para mim e para você, mas é essa a palavra. Deus deseja olhar para nós e ver como viu Jó e dizer: homem íntegro e sincero que se desvia do mal. Como está a sua vida? Você que está me vendo em casa, como está a sua vida? Olha, eu quero desafiar você. Pode colocar aí nos comentários. Depois nós vamos dar trabalho para a mídia. Tem uma irmã da mídia aqui, você de casa, que gosta de fazer isso. Vai responder você, não vou responder. Amém? E quanto você se inscrever para aquele dia vai ter ao vivo no YouTube. Sabe o que nós vamos fazer aqui nessa igreja? O negócio vai ficar tão grande aqui, ele vai abençoar tanto, que eu vou fazer apelo e vai começar a colocar no telão. Ajuda lá no telão de gravação. Pessoa lá de casa, lá do Nordeste, vai viajar, não pode congregar, lá não sei aonde, vai começar a colocar no telão: eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. Quem crê de amém? Amém. Eu creio nisso, irmão. Lá em Caputira, irmão, tinha gente de Portugal, dos Estados Unidos, Austrália. Outro dia eu fui mexendo no negócio lá que eu estava vendo um irmão lá da França, que entrou em contato com a gente. Está lá na França. Eu creio no Deus que faz milagres. Mas para isso, nós precisamos crer na volta do Cristo. Porque quando nós cremos na volta do Cristo, nós nos tornamos uma igreja local. Não só de falar, mas de viver como alguém que espera o Cristo que vai voltar. Deus abençoe em nome de Jesus. Você que está em casa.